A gente voa agora do estúdio do Café com Jornal para o estúdio da Rádio Band News FM com o melhor comentário do Brasil, Ricardo Boechat. A partir da condenação em segunda instância, e atenção, alguns mandam cumprir a partir da primeira instância. Ah, mas isso cerceia a liberdade? Claro, prisão é para cercear a liberdade mesmo. A partir do entendimento de um órgão colegiado, de um julgamento de recurso em segunda instância, e o cara não conseguiu fazer valer seus argumentos, os argumentos de sua defesa, pressupõe-se que a justiça já analisou repetidas vezes ou repetida vez aqueles argumentos e entendeu que a condenação deve prevalecer. Bom dia, meu querido Luiz Megali, bom dia, minha querida Júlia Duailib. Comecei falando aqui pelos cotovelos, nem lembrei de dar bom dia. Tem problema. Para o Café com o Jornal, bom dia, Café com o Jornal, bom dia também para Roberta Russo no Band News TV. Falava aqui das mobilizações de hoje pró e contra a prisão de Lula, entendendo que este não é o assunto central que tinha que estar sendo discutido. Na verdade, a discussão geral não produziria mobilização de ninguém. Falarei das mobilizações em seguida, mas não produziria mobilização de ninguém. Seria uma discussão de fundo, uma discussão de entendimento do que a Constituição determina ou até que ponto o que ela determina deve ser aplicado desta ou daquela forma. E muito provavelmente, se estivéssemos diante de uma discussão de fundo sobre o mérito da coisa, não haveria razão para haver mobilização, nem tensões, nem nada. A mobilização, a tensão e tudo mais em torno dessa discussão é que ela está reduzida, estreitada, apertada, ajustada ao colarinho de um cidadão, que é o Lula. Voltemos aqui para a coisa pelo seu princípio. O princípio é, você cumpre a prisão a partir da condenação na segunda instância. Isto é o que prevalece na maior parte das democracias do mundo. Isto não significa o fim da possibilidade de recursos, de apelações e tudo mais a instâncias superiores. Mas as sociedades, no seu conjunto, na sua ampla maioria, repito, nas democracias, elas determinam que, havendo a condenação na segunda instância, houve um conjunto de entendimentos manifestos através da justiça de que a sociedade considera aquele cara culpado até prova em contrário, e não inocente até prova em contrário. Ele é inocente até prova em contrário, desde que não seja condenado uma e não seja condenado duas vezes. Havendo a condenação pela segunda vez, é o que determina a lei no Brasil, pressupõe-se que ele é culpado até prova em contrário. E ele recorre para provar que não é culpado, mas recorre cumprindo a pena. Ah, isso pode causar injustiça, isso pode... Pode. E deixar o cara solto sendo criminoso, é uma injustiça ou não é injustiça? É uma injustiça com a vítima? É uma injustiça com as vítimas? É uma injustiça com o sentido da justiça mesmo? E da própria lei, à luz da própria lei que está em vigor no Brasil, a lei determina que condenado em segunda instância tem que ser preso, ponto. Não é esse o assunto que está mobilizando o Brasil. Aliás, eu não diria que está mobilizando o Brasil, e é disso que eu queria falar um pouco. Está mobilizando as militâncias, a esquerda e a direita. Os MBLs pela direita e até com o endosso de segmentos aí no próprio Judiciário, Ministério Público, 5.000 assinaturas de juízes e de promotores, de procuradores e tal, defendendo a manutenção do princípio. E do lado de cá, do lado de lá, do lado da esquerda, do lado da direita é isso, o lado do centro-direita, e do lado da esquerda a militância que conhecemos aí. Vão prender Cristo, vão prender Mandela, vão prender Mahatma Gandhi, vão prender Martin Luther King, sim, porque quem acha que Lula é menos que esses todos somados não é militante do campo do Lula. Quem está militando no campo do Lula entende que Lula está num plano divino, um plano inalcançável. Igual Cristo, não. Cristo é pouco. Igual Mandela, também é pouco. Luther King, pouco. Gandhi, pouco. Soma todos, joga dentro do liquidificador e, olha, ainda tem que botar algum tempero de santidade para brotar lá de dentro o Lula. Que não é efetivamente nada disso. Como seus antagonistas no campo da política também não são. A decisão de fazer cumprir pena a partir da segunda instância, embora se aplique a todo o campo da ação penal, e, portanto, temos aí dentro disso estupradores, traficantes, assaltantes, assassinos, homicidas e o diabo a quatro, sequestradores. Percebam o risco dessa decisão aplicada ao universo prisional como um todo.
Mas a decisão de fazer cumprir pena a partir da segunda instância, repito, não é o fim das liberdades, como querem os advogados que também se manifestaram ontem contrários a esse princípio. Isso afronta os direitos humanos. É bonito ver aquele monte de advogado pagos com honorários vindos de corruptos, sabe-se lá de onde, defendendo a liberdade de sua clientela, como nunca o fizeram antes, em relação à liberdade de condenados que estão aí cumprindo pena em primeira instância. Está cheio de gente cumprindo pena em primeira instância nas prisões brasileiras, às quais a possibilidade de recurso não chegam. E quando chegam, não se julga. E quando se julga, não termina, e não sei o quê, e por aí vai. Então é assombrosa que essa discussão hoje esteja colocada com este grau de premência, não porque estejamos, como sociedade, resolvendo rever uma decisão do Supremo de apenas 2 anos, o que também já seria excêntrico. Mas tá bom, o Supremo tomou uma decisão dentro dos seus ritos, foi lá e disse o seguinte: olha, verde é verde. E aí daqui a 2 anos a sociedade diz: não, eu quero que verde seja azul oceano, a um sentimento popular e tal. Aí o Supremo, sensível a essa percepção de que verde é azul, resolve rediscutir o tema. Atenção, rediscutindo não necessariamente alterará a cor, o seu entendimento de cor, mas vamos lá, seria o Supremo discutindo uma questão de fundo. E a sociedade muito provavelmente não se mobilizaria, ou nem mesmo esses grupos militantes se mobilizariam por causa dessa discussão de fundo. Como nunca vimos, aliás, mobilizações de quem quer que fosse em função de discussões de fundo do Supremo. Então, por que a mobilização? É por causa da discussão de fundo, não é por causa da discussão do Lula. E aí, minha gente, é de uma excentricidade total que o Supremo Tribunal Federal tenha, por seus próprios passos e desvios, produzido essa situação. Nós estamos diante de uma aberração. Uma aberração. Esqueçam se Lula é inocente, se ele é a soma de Gandhi, Luther King, Cristo e Mandela. Esqueçam que ele é esse santo que muitos acham que ele é. Esqueçam tudo que se atribui ao governo dele, ao grupo político dele, aos parceiros dele, aos colegas dele. Esqueçam. Façam de conta que ele de fato é um santo acima da humanidade. Ele está no outro patamar. Vamos esquecer isto. O fato objetivo é que o Supremo Tribunal Federal não pode legislar, decidir, a partir do caso de uma figura nestas condições. Tendo um pano de fundo, uma questão de fundo para decidir, não decide, e vai decidir hoje a questão de um brasileiro só. Um só brasileiro. Não haveria nenhuma razão para que a Corte tivesse caminhado para essa sinuca de bico onde se encontra hoje, em que a sua decisão não será vista pela sociedade como uma decisão, ainda que revendo decisão anterior, como uma decisão de fundo, uma decisão de mérito. Poderíamos sim estar aceitando que 2 anos depois o próprio Supremo, que é excêntrico, mas poderíamos aceitar, estivesse revendo uma decisão dele de 2 anos atrás. Significa que as decisões que ele está tomando hoje podem ser revistas daqui a 2 anos novamente. Isso é, se você falar isso para um membro de uma Corte Suprema em qualquer país que se leve a sério, o cara vai dizer: vocês são malucos? Fumam crack antes de entrar na sessão? Pois é, mas não é nem isso que nós estamos discutindo. Não é a questão de fundo, não está pautada. O que está sendo discutido agora é, com base numa hipotética revisão dessa questão de fundo que não está pautada, conceder esse benefício que a lei não concede, porque a lei manda prender na segunda instância, a um cidadão. A um cidadão. Essa deformação, que tem como figura central, como instituição central, o Supremo e seus labirintos operacionais, funcionais, políticos, sei lá de quê, o Supremo conseguiu se jogar sozinho nessa arapuca, da qual vai ter que sair hoje ou levando pedrada de um lado ou levando pedrada de outro, quando, na verdade, repito, o que tinha que estar discutindo era a questão de fundo. Deixaram que a questão de fundo se confundisse com a questão do Lula. E a questão do Lula é a questão apenas de um brasileiro em meio a 210 milhões de brasileiros. Absolutamente não poderia ser ele, nem sua situação, que teria que pautar a decisão do Supremo com esta premência. A premência de discutir se ele tem direito a tratamento de divindade diferente daquele que é aplicado desde 2016 ao conjunto de réus condenados em segunda instância. Agora, eu quero acrescentar a esse troço, depois de uma pequena vírgula, o seguinte: sabem o que vai acontecer se o Lula for preso? Nada. Nada.
E se ele não for preso? Nada. Sabe por quê? Porque só estão dizendo que vai acontecer alguma coisa decisiva para o destino do país os extremos dessa briga. São os black blocs sem máscara, de um lado, são os pitbulls da esquerda de outro. Essa gente que acha que o país no seu conjunto está se pautando pela agenda deles, pelas premências deles, pelos ritmos deles, pelas velocidades deles, pelos projetos políticos deles. Para mim, e isso para mim está muito claro, vocês vão ver, olha, são 7h40 da manhã, vocês vão ver o que vão ser essas mobilizações de hoje. Lá vai a língua para guilhotina! Eu quero ver massa na rua hoje de um lado ou de outro. Acho que não vou ver, não. Vou ver a velha militância de sempre. Bandeira pra quê? Oba-oba pra lá, não sei o quê, palavra de ordem, ônibus onde der pra botar um ônibus pago pela prefeitura, e o sindicato não sei das quantas, e o movimento Brasil Leve, o outro movimento Brasil Pesado, essas coisas, essa coisa a turma das redes sociais, sabe? Da excitação, do priapismo, né? Discursivo das redes sociais, da ejaculação precoce das redes sociais. Esses é que vão estar aí fazendo umas paneladas aqui ali, mas onde vão estar os brasileiros hoje? Os milhões de brasileiros. Vão estar procurando seus empregos ou procurando mantê-los. Vão estar levando os filhos para a escola e procurando buscá-los. Vão estar cumprindo seus expedientes, seus dias normais de trabalho, afinal não trabalham no Supremo, que tem mais da metade do ano de coçação de saco. Onde é que vai estar a população brasileira hoje? Vai estar cuidando da vida. E se prenderem o Lula, o que ela vai estar fazendo amanhã? Vai estar cuidando da vida. E se não prenderem o Lula, também vai estar cuidando da vida. Sabem por quê? Por mais que essa gente insista em dizer que o Brasil é do tamanho do que eles dizem, o Brasil é muito maior. Tem desafios, tem ameaças ao seu dia a dia muito maiores, que vão muito além dessa gente. E isto, para mim, aponta numa direção que é a direção da eleição de outubro, seja qual for aí o cenário construído em função dessa gritaria, dessa histeria, desse centralismo, dessa individualização da discussão política, da discussão jurídica, dessa personalização. Tudo vira um umbigo de alguém. Ora é o umbigo do Temer. O Temer não tem produziu. Quem cria constrangimentos para o governo não tem brasilidade. Como o Temer? Quer dizer que não pode criar constrangimento para o governo porque isso é uma negação da nacionalidade? Um governo desse? Com Loures, com Gedel, com Jucá, com você? Por favor, é um discurso tão deformado, é uma visão de moral, de coisa pública tão deformada quanto o próprio discurso do Lula. Percebam como eles são iguais. Percebam como apostar todas as fichas no que esta queda de braço entre eles vai determinar é um erro. Essa queda de braço igual é 6 com meia dúzia. É 6 com meia dúzia, como foi o impeachment. São as cólicas que o establishment político vai criando para reduzir o país a isso, a essas cólicas. E o país precisa ir muito além disso, porque é muito além disso. Então, olha, minha gente, tudo bem, o direito à manifestação tem que ser respeitado, espero que as manifestações transcorram com a naturalidade, né, com respeito à diversidade e tal, e o Supremo, surpreendentemente cercado de grades, surpreendentemente em meio a um esquema de segurança poucas vezes visto, vai tomar uma decisão, repito, que está reduzida à personificação, à individualização de um réu dentre milhares de réus, de um brasileiro entre milhões de brasileiros, como se fosse aceitável que a Corte Suprema se diminuísse, para usar as palavras lá da dona Carmen Lúcia, que tem culpa no cartório também, se apequenasse a isso. Nós não estamos discutindo hoje uma questão de fundo, uma questão constitucional de princípio, não. Estamos discutindo o que convém ao Lula ou aos seus adversários. E eu quero que o Lula e os seus adversários se explodam, porque acho que o processo político é maior do que eles. O país vai caminhar para a eleição e vai repactuar, pela maioria dos votos, uma escolha e, a partir dela, repactuar a sua relação aí com a política, reabrir caminhos para que um governo eleito possa fazer coisas que governos não eleitos ou governos que estão a caminho de frangalhos pelos erros que cometeram possam fazer ou não podem fazer a rigor. Nesse cenário, aliás, vale acrescentar aqui uma pequena
pílulazinha, que é o seguinte: agora na sexta-feira readentra ao cenário presidencial, o cenário sucessório, perdão, um novo personagem, um personagem antigo que se faz novo pela filiação ao PSB. O ex-ministro Joaquim Barbosa vai assinar a ficha de filiação ao PSB na sexta-feira. Barbosa chegou a ter, nos áureos tempos ali de sua popularidade, 20% das intenções de voto em pesquisas de opinião. Depois saiu de cena, submergiu na cena política, não entrou em bola dividida, de vez em quando bota uma postagem na internet e tal, mas deliberadamente sabe fazer. A última vez que eu tive com ele num evento aqui em São Paulo, perguntei para ele: ministro, o senhor, afinal de contas, o senhor já está curado daqueles problemas na coluna, que o senhor dizia que não podia, não lhe permitiam trabalhar, e é verdade, ele sofria muito. O senhor vai, afinal de contas, ser candidato à presidência da República? Isso tem 1 ano e meio, talvez. E ele disse: poxa, eles vão me devorar, eu não vou não. Eu estou vivendo bem, eu circulo nos lugares, sou recebido, sou abraçado, eu não quero entrar nessa luta fraticida, eu vou ser devorado por essa gente, eu não sou desse meio. Talvez o ministro tenha revisto um pouco esses temores e superado, e agora na sexta-feira ele se inscreve no PSB, assina a ficha de filiação, muito provavelmente para ser candidato do partido à presidência da República. É uma figura que hoje está com 3%, 4%, 5% das intenções de voto, quando aparece nas pesquisas, mas que tem um potencial de crescimento muito grande, é um elemento novo aí nesse cenário, e que carrega consigo, né, uma vantagem que poucos podem colar às suas biografias, de ser uma figura inatacável do ponto de vista da moral, da conduta pública, né? Vamos ver como é que vai se desdobrar aí o cenário sucessório com a presença de Joaquim Barbosa no terreno. As pessoas estão procurando nomes. Está claro para muita gente que o que está colocado aí não inspira grande entusiasmo a grande massa de eleitores. Vamos ver se essa novidade traz alguma mudança. É verdade que tem gente correndo já nessa faixa, né, da ética e tal, bababá, tanto à direita quanto ao centro e à centro-esquerda. Mas Joaquim Barbosa tem um nome que já circulou muito entre os brasileiros. Vamos ver o que acontece. De resto, minha gente, pode escrever: o Brasil amanhã com Lula solto ou Lula preso será exatamente o mesmo, cuidando de suas necessidades principais. E não o Brasil do Temer, nem o Brasil do PT, nem o Brasil do Bolsonaro, nem o Brasil do Ciro. O Brasil dos brasileiros. Nós vamos estar cuidando de nossas vidas, porque é o que a gente tem que fazer. Vamos nessa.